Olá, meu caro internauta, bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Nós aqui hoje, terça-feira, meus caros, dia 20 de agosto, daqui a 10 dias, era uma vez agosto, dizem que agosto é o mês do desgosto. E olha, para dizer a verdade, está agitado. Nós aqui do Rondônia ao Vivo, a equipe está frenética, está muita coisa acontecendo. E hoje foi um dia que o Brasil parou, né? O cara sequestrou o ônibus lá na terceira ponte, em Vitória, lá na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. E foram 3 horas de negociação e acabaram matando o rapaz, né? Esse negócio de eliminar. Tô certo que o rapaz não era santo, mas esse negócio de eliminar por eliminar tem que ser repensado essa história, hein? Não estou dizendo que ele estava certo ou que ele estava errado. E, por falar em violência, hoje acharam o corpo de um rapaz, o Igor Ricardo, aluno da Unido, curso de administração, foi encontrado morto em casa. Mais uma vez, a violência em Porto Velho, todo dia tem uma tragédia, todo dia mata-se um. Rondônia, o que parece, está voltando aqueles índices de países em guerra, do Sudão, por exemplo. Mas, esperando que a polícia resolva isso, daqui a pouco mais informações, nossa equipe está na rua, está trabalhando, está em contato com as fontes na polícia para saber o que tem mais sobre esse assunto. Fica ligado aí no rondoniaovivo.com. Afinal de contas, é o site que você fica bem informado. São 13 anos de história, 13 anos contando os fatos de Rondônia, Porto Velho e do mundo. Brasil, com certeza. Tá bom? E ontem, São Paulo, ao contrário do que o nosso presidente anda pregando por aí, as fumaças ontem dizem que vingança é um prato que se come frio. Estou achando que a natureza se vingou ontem, porque São Paulo de dia virou noite. E sabe por causa de quê? Por causa das fumaças aqui de Rondônia, especialmente de Rondônia e da região norte. São Paulo ontem ficou noite, tudo escuro por causa de fumaça. E como dizem que o desmatamento na Amazônia, os dados são de brasileiros não fiéis à pátria, que fornecem dados como o pessoal do INPE, né? Estão desacreditando o trabalho de quem há tantos anos trabalha com esse monitoramento. Está aí um exemplo. E a coisa vai ficar pior. Mas ontem aqui em Porto Velho, o clima deu um refresco para nós, né? Deu uma chuva que deu pelo menos para diminuir um pouco dessa fumaceira que estava por aí e da poeira também. Ontem o que todo mundo estava admirando. O que é isso? É chuva? Há tanto tempo que não acontece. Mas dizem que é a famosa chuva do caju, ou das mangas, né? Para segurar os frutos agora para dezembro e janeiro. Graças a Deus nós agradecemos muito. Estava precisando desse refresco. Se vier outro hoje, vai ser outra, né? Vai ser muito bem-vinda. E por falar, eu vou tratar hoje de um assunto, meus caros, que é um assunto muito sensível, difícil de se falar. A sociedade, todo mundo faz, mas tem muito tabu de falar. Exatamente, é sobre o sexo, mas as consequências, as doenças sexualmente transmissíveis que você pode contrair através do sexo feito sem camisinha, sem segurança. E eu trouxe aqui, sabe com quem? A Gilmarina Araújo. Ela é coordenadora da Agência Estadual de Vigilância e Saúde, da AGEVISA. Vim aqui conversar um pouco sobre as políticas que estão sendo desenvolvidas, as doenças que estão mais em evidência. E, na verdade, já se fala muito uma epidemia, não só local, não só do Brasil, mas mundial, de doenças sexualmente transmissíveis. E aí vem uma série de fatores, vem a questão do Viagra, vem a questão das redes sociais que promoveram os encontros com todo mundo, enfim, da liberdade. Mas tudo isso é muito bom. Agora tem que ter cuidado. Camisinha. Acho que é a melhor forma de preservar a camisinha e conversando abertamente sobre isso. Conversando com o filho, conversando com os amigos, ou seja, com a família. Conversar sexo, todo mundo faz e precisa. Se não fizer sexo, ninguém se reproduz, a população acaba. Mas tem que ter cuidado, e o cuidado, com certeza, tem que estar em primeiro lugar. Gilmarina, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite, né? Exatamente. A todos os telespectadores. Exato. Viemos falar realmente sobre as ISTs, são as infecções sexualmente transmissíveis, né? E especialmente aqui no nosso estado, como é que está o nosso perfil epidemiológico voltado para essas ISTs. Né? E vamos ser protagonistas dessas informações. Com certeza. Né? Levar essas informações para dentro de casa, levando essas temáticas para dentro das igrejas, divulgando, sensibilizando as pessoas, principalmente nossos adolescentes. Né, que são os nossos protagonistas dentro das escolas, que iniciam precocemente a vida sexual, muitas das vezes sem nenhuma informação.
né? Então, por meio da AGVISA, Agência Estadual de Vigilância em Saúde, né? O núcleo representa aqui a Coordenação Estadual de STIs e Hepatites Virais. Então, nós trabalhamos ali e as nossas ações se apoiam e alinham com as políticas de vigilância, prevenção, promoção, recuperação e controle desse grupo de doenças pelo Ministério da Saúde. A nossa meta e ações é atingir em especial o público sexualmente ativo. Então, ações são voltadas para esse público, né? Nós temos o apoio do Ministério com relação à distribuição dos insumos, o qual é repassado para os 52 municípios. Então, nós temos testes rápidos para HIV, hepatite B e C, hepatites virais. Qualquer usuário que queira realizar o teste, saber do seu status sorológico, pode procurar uma unidade básica de saúde para estar realizando. Hoje, as nossas unidades, a nível dos 52 municípios, elas estão equipadas com esses insumos. Os profissionais estão capacitados para receber esses usuários. Então, quanto mais precocemente você saber seu status sorológico, melhor o tratamento oportuno, para não evoluir, né, e ter uma forma mais grave, outras sequelas voltadas para essas ISTs. Poxa, mas, Gilmarina, para quem falava que era tímida para conversar, você está me surpreendendo, hein? A gente fica meio que nervosinho. Agora, eu queria só que você me responda, tem que se apresentar para o meu internato, que é uma pergunta que eu sempre faço aos meus entrevistados. Quem é Gilmarina Araújo? Então, Gilmarina Araújo... É difícil a pergunta, não, né? Não. Gilmarina Araújo, sou formada em enfermagem, né, enfermeira. Hoje atuando, né, estou à frente da Coordenação Estadual de STIs e Hepatites Virais, lá na Agência de Vigilância Estadual de Vigilância em Saúde, trabalhando com todas as diretrizes do Ministério da Saúde, apoiado e alinhado com a Organização Mundial de Saúde e a OPAS, né, e trabalhando essas ações de intervenções para que a gente possa reduzir, atingindo as metas dos nossos indicadores, que não são poucos, são vários indicadores que nós temos para atingir essa meta. E em cima desses indicadores são traçadas ações de intervenções. Você é aqui de Rondônia mesmo? Rondônia, Minhoquinha, né? É da terra, né? Isso. Com certeza. Há quanto tempo você trabalha com essa questão das DSTs? Iniciei o trabalho na Policlínica Oswaldo Cruz, no programa, no Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS. Então, lá nós atendemos os usuários, as pessoas que vivem com HIV/AIDS. E lá dentro também da Policlínica Oswaldo Cruz tem o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um centro que tem profissionais multidisciplinar para receber esses usuários que queiram fazer os testes rápidos, realizar os testes rápidos, saber do seu estado sorológico, alguma orientação com relação às ISTs. Então, nós temos profissionais multidisciplinar para recebê-los. E minha vida profissional iniciei lá, né? Em convite com o coordenador anterior da coordenação. Então, nos fez o convite para compor a equipe, né? E nós aceitamos e estamos hoje lá no núcleo trabalhando as ações, dando continuidade do serviço, que já vinha sendo desenvolvido. Quando a gente fala em DSTs e AIDS, por que a AIDS vem separado? Não é uma DST? Então, se a gente for avaliar, nós temos as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. Então, são formas de contágios, né, de contaminação, de transmissão diferente. Então, a sífilis, a AIDS, hepatite B e C pode ser transmissível também por via transplacentária, ou seja, de mãe para filho, na gestação, né? Então, por isso que elas são separadas, né? São colocadas em evidência, né? Para que as pessoas possam se conscientizar com relação a essas doenças, essas infecções. Certo. Olha, você que está aí, internauta, o programa está ao vivo, se quiser compartilhar, nós te agradecemos, tá bom? Agora, aqui em Rondônia, qual é ou quais são as DSTs ou ISTs mais comuns? Então, nós temos dentro do nosso banco de dados, que é o Sistema Nacional de Notificação, que é o SINAM. Então, nós recebemos lotes dos 52 municípios e o atendimento dos usuários. Os que são detectados com alguma infecção sexualmente transmissível, eles são notificados, né? Então, o que nós temos mais de notificação desses agravos? É a AIDS,
tanto em menor de 13 anos que entra a AIDS criança, AIDS em adulto, a sífilis. Nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis, não só a nível de estado de Rondônia, mas a nível Brasil, a nível mundial. Isso decorre aqui. Nós tivemos em 2014 até 2016, todo um processo, um trâmite com relação à penicilina, né, que é a bezetacil. Então, anteriormente, se tinha uma topada no pé, inflamava o dedão do pé, o que as pessoas faziam? Ia até a farmácia, tomava a penicilina, que era a bezetacil, para desinflamar o dedão. Mas, em consequência disso, curava uma sífilis que a pessoa nem sabia que tinha. Né? Então, assim, por falta da produção da penicilina, que muitas indústrias farmacêuticas deixaram de produzir, então houve essa epidemia. Então, os casos ficaram aí acumulados, né? E com a oferta também precocemente dos testes rápidos. Então, com isso, nós tivemos um boom no nosso banco de dados. E hoje o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, já controlado com relação à penicilina, já distribuído a nível Brasil. Então, hoje o estado de Rondônia, nós temos penicilina, distribuímos penicilina benzatina para gestantes e parcerias. É uma pactuação do Ministério com os estados. Essas penicilinas, elas são atreladas às notificações para que a gente tenha um controle do tratamento oportuno dessa gestante e do parceiro, para que não se tenha uma sífilis congênita, que é o resultado de uma sífilis não tratada na gestante. Então, muitas crianças nascem com algumas sequelas em decorrente da sífilis congênita. Então, é voltada às ações aí de intensificação e qualificação do pré-natal para essas gestantes. Aí nós trazemos a questão da planificação, que está sendo reorganizada dentro do município de Porto Velho. Nós temos um projeto Sífilis Não sendo executado dentro do município de Porto Velho, por ser um município prioritário e selecionado pelo Ministério da Saúde. Nós temos uma apoiadora dentro do município de Porto Velho trabalhando essas ações, trabalhando intersetorialmente, né? Então todos têm que ser envolvidos, porque o problema das ISTs, o problema da sífilis é de todos nós. Então, se cada um for protagonista dessas informações, vai atingir o público os alvos, né? Nós temos as populações chaves e há uma preocupação com essa população. Então, ações itinerantes, ações de intensificação estão sendo realizadas para que a gente possa reduzir esse número de casos. Outras ISTs também de importância, nós temos as hepatites. A hepatite B. Lembrando a população que nós temos a vacina da hepatite B, mas para ser imunizado as pessoas precisam concluir o esquema da vacina. Não adianta tomar uma dose da vacina da hepatite B, precisa concluir o esquema. Então, são 3 doses da vacina, precisa concluir para se ter imunidade. Então, aí a gente observa o número de casos surgindo e a preocupação da cobertura vacinal. Então, nós temos intensificado também e sensibilizado a população com relação à campanha da vacina. Nós temos a hepatite C, que hoje nós temos um tratamento, né, voltado para as hepatites C, por isso que nós precisamos encontrar essas pessoas que convivem com o vírus da hepatite C e simplesmente não sabem por ela ser silenciosa. Né? Então, nós temos aí o plano de eliminação da hepatite C. Essa eliminação pela Organização Mundial da Saúde, estima-se até 2030 eliminar esse vírus da hepatite C, e o tratamento veio para o genótipo 1. Né? Então, assim, hoje se tem 90% da população que convive com o vírus da hepatite C, que fazem o tratamento e o acompanhamento, já tem cura dessas pessoas. Né? Então, vamos informar, vamos levar essa informação, vamos nos testar, procurar as unidades de saúde, não esqueça o cartão do SUS, a identidade, para que possa fazer esses testes rápidos e detectar precocemente esses agravos, para que possa ser vinculado à rede e logo iniciar o tratamento e ser acompanhado. Você falou uma palavra, sequelas. Muitas vezes as pessoas não sabem, acho que a maioria das pessoas não sabe. Mas quais as sequelas que uma DST pode deixar? Olha, vamos levar um pouquinho para a sífilis congênita, né? Porque como a sífilis ela está bem em evidência, né? Então, assim, a gestante que não faz o tratamento, que não faz um pré-natal, né? Então, começando pelo pré-natal, não faz o pré-natal e quando descobre sífilis já está no parto, né? Então, essa criança e essa gestante perdeu a oportunidade de fazer um tratamento oportuno, para que essa criança não nasça com nenhuma sequela. Então, nós temos aí sequela de crianças, né? Então, tem a deformação de ossos longos, que é o fêmur da criança, né? Nós temos deformação de dente, né? A criança nasce com aquele dente parecendo amora,
Né? Então, assim, existem várias deformações. Para que isso não aconteça, aí a gente volta, né, a sensibilizar a nossa gestante, de fazer o acompanhamento, fazer os exames, que são muito importantes. Não só receber a requisição do médico, do enfermeiro, mas procurar mesmo a unidade de saúde, realizar os exames, para qualificar esse pré-natal, para que esses agravos, essas doenças possam ser detectados precocemente, para que tenha um tratamento oportuno, não só ela, mas também a parceria sexual. Porque não adianta só a gestante tratar. Se o parceiro não tratar, ela vai manter relação sexual novamente e vai se reinfectar novamente. Então precisa tratar tanto ela quanto o parceiro, para que a gente possa prevenir a sífilis congênita. Você falou logo no início que as doenças sexualmente transmissíveis afetam mais a faixa até os 35 anos. De 15 a 49 anos. 15 a 49 anos, certo. Isso. Mas afeta mais, mas não quer dizer que as outras faixas estão livres, né? Por exemplo, tem muita gente que acha, porque eu estou na terceira idade, não tem que me preocupar com isso. E a gente sabe, pelo menos os números mostram, que houve um aumento de doenças sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. A que se deve isso, na sua opinião? Então, aí nós temos as pílulinhas, né, de estímulo sexual. Então, é o Viagra, né? Com o advento desses medicamentos, né, então, essa população, elas ficaram mais voltadas ativas sexualmente. Mas se não se preocuparam com relação do sexo seguro. Né? Nós temos um método de barreira, que é um método eficaz, né? E é um método que toda a população sexualmente ativa precisa aderir, que é o preservativo. Né? Então, o preservativo, ele protege a pessoa de todas as ISTs e de uma gravidez não planejada. Né? Então, ele entra dentro do planejamento familiar, dos métodos contraceptivos, e é um método de barreira que toda a população ativa deve aderir. Agora, como é que você, eu fico imaginando como é que uma mulher, ela consegue convencer o marido a usar camisinha, por exemplo, ou parceiro sexual? Muitas vezes usam no início da relação, mas depois, acho que criam uma relação de confiança, digamos assim, e esquecem. Esse é o perigo, né? Então, esse é o perigo. Né? Então, a gente leva assim, um pouquinho para a questão da confiabilidade, né? Da confiança, da parceria, da sensibilização mesmo do parceiro, da decisão entre pares, né? Se decidir não usar preservativo, mas tem que ter alguns cuidados. Precisa ter cuidados. Né? Então, as ISTs, saindo um pouquinho da vida sexual ativa, da relação sexual, nós também temos transmissão, que é o caso das hepatites, tanto a B quanto a C, por compartilhamento de material perfluorocortante. E quando eu falo em material perfluorocortante, eu estou falando do alicate, justamente. Então, estou falando de alicate de unha, da própria escova de dente, né? A gente não pensa na escova de dente. Mas imagina só, o compartilhamento de uma escova a nível familiar. Então, você vai escovar o dente, às vezes sangra a gengiva. Né? Então, a gengiva está inflamada, acaba sangrando. E o vírus da hepatite B, ele é um vírus resistente. Então, ele fica lá nas cerdas da escova. Então, é importante, né, da questão dos produtos de higiene pessoal, cada um tem o seu. Né? E da manicure, as mulheradas, né, voltada para beleza, então nós precisamos ter o nosso estojo. Né? Vai à manicure, mas leve seu estojo, leve seu alicate, né? Leve lá o seu o palitinho, né? Se puder levar o seu esmalte, leve seu esmalte, mas enfim, né? Pague a mão de obra, mas o material é seu. Né? Então, a questão dos piercing, dos estúdios de tatuagem. Então, se vai fazer uma tatuagem, vamos prestar bem atenção. Vamos ver a questão da biossegurança, como é que está aquele estúdio, se aquela tinta não é reutilizada, se ele trocou aquela agulha. Então, vamos prestar mais atenção com relação a isso. É uma alerta para a população. Dentista aí, né? Dentista, né? Então, aí com o advento de muitos profissionais, então ampliou-se a rede de atendimento, de assistência para a população. Então, vamos ficar mais atentos. Pergunte, né, do próprio profissional se existe uma autoclave dentro do consultório, né, como é que é feita a esterilização desse material. São informações importantes e segurança para o cliente. Né? Ele está assegurando a sua saúde com relação a isso. Marina, você concorda que as redes sociais ajudam no aumento dos casos de doenças sexualmente transmissíveis? Olha, assim, concordar, né, fica assim meio que, né, a gente fica...
enfim, meio que em cima do muro, vamos dizer assim. Mas com a facilidade de você se comunicar com outras pessoas, né, e pelo aquele encontro, né, de conhecer de novas pessoas, a gente percebe que as pessoas têm esquecido do preservativo. Então, assim, marcou o encontro, leve no bolso seu preservativo. Se rolar, rolou com segurança, né? Mas leve seu preservativo. Mas, assim, e com as redes sociais, a gente pode também estar ampliando essa questão do protagonismo das informações para sensibilizar essas pessoas, né? Então, assim, muitas propagandas, nós temos muitas literaturas, nós temos muitos panfletos, materiais informativos, nós temos a mídia, nós temos as próprias redes sociais, né? A Gevisa, a coordenação estadual por meio a Gevisa por meio da coordenação, nós trabalhamos na campanha do ano passado de sífilis as redes sociais. Então, nós distribuímos e compartilhamos vídeos falando um pouquinho sobre sífilis, o que é sífilis, qual é o meio de transmissão, como é que eu posso prevenir, como é que eu posso tratar, quais são as redes de atenção à saúde que pode receber esses usuários, né? Então, essas ações nós temos trabalhado, porque hoje em dia as pessoas não dão muito valor ao papel, mas estão 24 horas no celular. Verdade. E é um meio de comunicação que nós temos para propagar, né, e ser protagonista dessas informações. Agora, as doenças sexualmente transmissíveis, elas escolhem faixa, nível social, classe social? Não. Anteriormente, na década de 80, quando iniciou-se a epidemia da AIDS, achavam-se que eram as pessoas que eram mais vulneráveis, né? Tanto que iniciou a população dos homossexuais. Então, era como se fosse só para aquele público, né? Mas as ISTs não escolhem classe social, não escolhem faixa etária, né? Então, o que nós temos para nos proteger é o uso do preservativo, porque as ISTs, elas estão aí. Se a gente for analisar um iceberg no mar, a gente só vê a pontinha dele, mas a gente não sabe o que está por baixo. É assim a questão das ISTs. A gente só consegue ver um pedacinho da população apresentando sintomatologia. Mas olha o tanto que nós temos de usuário, de população, de indivíduo, que não tem nenhuma sintomatologia, mas, no entanto, estão propagando, né, mantendo relação sexual. Além deles estarem contaminando outras pessoas, ele também acaba se contaminando com outras doenças também. Imagina só, uma pessoa que convive com vírus HIV, que não tem a questão da adesão do tratamento, né, que são os antirretrovirais, não é vinculada ao serviço. Ele está propagando um vírus altamente resistente, né? Pode se contrair outras infecções sexualmente transmissíveis, no caso da hepatite B, hepatite C, e isso vai agravar cada vez mais o quadro dessa pessoa. Então, a gente reforça aí. Vamos usar o preservativo. Agora, como é que vocês trabalham num setor que trabalha com doenças sexualmente transmissíveis? Porque eu vejo que no Brasil é um tabu muito grande, não só no Brasil, mas aqui é mais ainda, aquela questão religiosa, a formação do nosso povo, que é um país que muitas vezes expressa uma certa liberdade para quem está fora do Brasil, quando vê as mulheres com os biquínis que elas usam e ao mesmo tempo é uma contradição, que as pessoas se chocam quando uma mulher mostra os seios em público, mas o biquíni está na praia, está praticamente nua, certo? Agora, e aparenta essa liberdade, como é que você vai trabalhar isso, falar sobre sexo num país tão díspares de opiniões, que de um lado aparenta ser muito liberal e, no entanto, de um lado é muito conservador? Eu te digo isso porque tem amigos meus que falavam assim, no Brasil as mulheres andam quase nuas nas praias e tal, então a visão que eles tinham é que sexo aqui é uma coisa muito aberta. E, no entanto, quem mora no Brasil sabe que a coisa não é bem assim. Sim. E como é falar sobre sexo para o jovem, falar para os pastores, para o pessoal das igrejas, para os padres, sobre esse assunto? Não se torna uma dificuldade no trabalho de vocês, esse tabu? Sim, é um trabalho de formiguinha, né? Formiguinha, muita formiga. Muita formiguinha, né? Então vamos falar de um formigueiro, então é um trabalho de formiguinha. Se todas as formiguinhas serem protagonistas dessas informações, isso incluindo serviços intersetorial, porque nós temos que trabalhar. Sozinho nós não conseguimos fazer nada.
Então, por isso que nós contamos com a parceria das organizações não governamentais, né? Nós temos aí as ONG, nós temos as instituições de ensino superior também, que são parceiros nossos, que trabalham as ações de itinerante, levando à população a testagem rápida, a informação com relação a essas ISTs. Vamos lá, falando do tabu, né? Então, nós temos o tabu, realmente. Falar sobre orientação sexual dentro da escola é muito difícil. Então, para que a gente possa ter um resultado e sensibilizar o nosso público-alvo, que seria o adolescente e os jovens, né? Nós temos que sensibilizar primeiro quem? A escola, que vai receber essa equipe de saúde. Então, uma escola sensibilizada dessa temática é melhor lidar e ter a parceria dessa instituição. Após a sensibilização desse corpo técnico da escola, nós temos que trabalhar os pais, falar para os pais a importância dessas palestras das escolas, sensibilizá-los, né? Porque muitas das vezes, hoje em dia, as crianças, né, por própria questões familiares, que o pai e a mãe precisam trabalhar, a maioria das crianças ficam só dentro de casa. Então, elas têm acesso à informação, a informação está aí. Se eu tenho internet no celular, e se eu não monitorar o que meu filho está vendo no celular, ele está vendo coisas que às vezes eles nem entendem, mas eles estão vendo, né? E quando a gente trabalha essas temáticas dentro da escola, vai ser umas crianças mais informadas, mais sensibilizadas, os próprios pais também. E para isso, né, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, tem um programa que é o PSE, o Programa de Saúde na Escola. Então, eles trabalham com vários eixos, né? Isso da saúde da criança, desde as doenças negligenciadas, são trabalhadas essas temáticas. Trabalhada o SPE, que é o Saúde e Prevenção nas Escolas, que entra os temas transversais, orientação sexual, gênero, raça e etnia, né, gravidez na adolescência, os métodos contraceptivos, planejamento familiar. Então, são várias temáticas a serem abordadas dentro das escolas. E nós temos aí o maior público na rede estadual, né, e a gente percebe, né, a carência que tem dessas ações dentro das escolas, né, e assim, a gente precisa intensificar. E para isso a gente conta com os nossos parceiros, que, como havia falado, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, a gente tem uma demanda e, para isso, a gente intensifica e convoca os parceiros, né? Traz os parceiros para o nosso lado, para a gente estar intensificando essas ações. É um tabu trabalhar a sexualidade. Então, sensibilizar quem? Os pais. Sensibilizar quem? Os grupos religiosos. Levar essas informações para esses grupos religiosos, trabalhar dentro das igrejas, levar essas ações itinerantes para dentro das igrejas, essas informações, porque muitas das vezes eles são muito carentes a essas informações, né? Então, o meu público muito bem informado, muito bem orientado, eles são bem preveníveis, né? Trabalham muito bem, protagonizam muito bem essas informações. Tá certo. Agora, como é que uma escola, por exemplo, pode solicitar uma palestra de vocês, ou uma igreja, ou contato? Ok. Nós temos na Secretaria Municipal de Saúde, a SEMUSA, nós temos uma coordenação do PSE dentro da SEMUSA. Na Secretaria Municipal de Educação, que é a CEMED, nós temos uma divisão de saúde escolar também dentro da CEMED. E existe uma equipe multidisciplinar dentro dessas secretarias, que trabalha o PSE. Nós temos dentro da SEDUC, que já é o grupo gestor, né? Então, ele gerencia todas essas ações a nível de Estado. A SEDUC já não teria pernas para estar trabalhando essas ações dentro das escolas. Mas nós temos as secretarias SEMUSA e CEMED para desenvolver essas escolas, além das instituições de ensino superior. Então, nós temos aí as áreas afins da saúde, né? Eu estou falando de biomedicina, farmácia, a medicina, a enfermagem. Então, assim, se os nossos gestores das nossas escolas, né, conhecendo o programa e vendo a importância dessas ações, dessas temáticas dentro da escola, convida, né, faz um projetinho, elabora um projeto, encaminha para as IES, que eu tenho certeza que esses parceiros eles vão fazer esse atendimento, eles vão orientar essa população, né, para que se previnam desses agravos. Tá certo. Gilmarina, infelizmente, eu sempre falo, o tempo ele é um negócio cruel, né? A gente tem tudo que eu vou falar ainda sobre esse assunto, que é um assunto que quanto mais se falar, melhor, até porque tem que se informar a população e pelo que tu me falou,
é um assunto que ainda o Brasil, as pessoas fazem, mas tem medo de falar sobre esse assunto, né? Me tira uma dúvida, quando você vê, por exemplo, um presidente dizer que educação sexual não é o papel da escola, os pais é que têm que ensinar em casa, não é perigoso uma afirmação como essa? Nós temos que ser parceiros. Parceiro, né? Trabalhar em parceria. Então, juntamente com a escola e os pais, nós teremos mais resultado. Não só a escola intensificando essas ações, mas os próprios pais também dentro de suas casas, orientando seus filhos. A criança está crescendo, saindo da primeira infância, entrando na fase da puberdade, opa, meu corpinho está mudando. Eu preciso entender isso. Né? Então o pai e a mãe sentam com a criança. Se não tem essas informações, se acha que não tem a capacidade de fazer essas orientações por falta mesmo de informação, leva a criança numa unidade de saúde para fazer uma consulta. Nós temos certeza que o profissional de saúde dentro da unidade de saúde vai estar orientando, né? Fazendo toda essa questão, toda essa abordagem, né? Tirando as dúvidas dessa criança, por que o corpinho está mudando, que outras fases da vida, né, ela vai passar. Né? E para isso a gente precisa de informação. Então, não seria só o papel da escola, mas também os pais. Eu digo que seria uma parceria. Né? E eu enfoco muito a questão da rede. Né? Se a gente tecer muito bem a nossa rede, o nosso usuário, o nosso educando, o nosso profissional de saúde, ele vai estar bem amparado. Né? Muito bem informatizado, muito bem informado, para ser protagonista dessas informações. Aí a coordenação tem um papel fundamental para isso com relação ao profissional de saúde. A questão da capacitação, da qualificação desse profissional, da distribuição dos insumos, eu falo de testes rápidos para HIV, hepatite B, C, né? Falo da penicilina, né? Falamos também de outros medicamentos que nós disponibilizamos para o serviço de assistência especializada em HIV/AIDS. Então, nós temos dentro do Estado 10 serviços para atender esses usuários, para que esses usuários que são detectados dentro da rede, das unidades de saúde, eles são vinculados a esse serviço. Esses usuários, eles são atendidos por uma equipe multidisciplinar. Ali é feito um projeto terapêutico desse usuário para que ele possa ser vinculado e que a gente possa atender a meta 90-90, que é 90% da nossa população testada, dessas 90 ciente do seu estado sorológico, desse ciente do seu estado sorológico vinculado ao serviço em tratamento e com a carga viral indetectável, que entra dentro da mandala da prevenção combinada, uma das formas de prevenção. Ok, tá certo. Wanda Souza, um abraço para você, obrigado, hein? Agora, para terminar, eu queria que você deixasse suas considerações finais e deixasse o telefone de contato, como as pessoas podem contactar os núcleos, os grupos de vocês que trabalham com DSTs. Então, nós temos o nosso telefone lá da coordenação, que é o 69-3216-5254, né? Então, se tiver alguma dúvida com relação aos serviços, como é que pode encontrar as unidades de saúde, de que forma que para chegar a essas unidades, como chegar, nós estaremos repassando essas informações. O nosso e-mail é o dstaidesrondônia@yahoo.com.br. Nós também, né, chegando os e-mails, a gente responde sem problema nenhum. Nós temos uma equipe dentro do Núcleo Estadual de STIs e Hepatites Virais para atender essa demanda. Né? Então, nós temos enfermeiros, nós temos biomédicos dentro do núcleo, nós temos os administrativos, né, para atender essa demanda. E passando as recomendações, né, para a nossa população, então a gente recomenda aí prevenção das ESTs, nós temos um método de barreira, um método eficaz que é o uso do preservativo. Então, qualquer unidade de saúde dentro do município de Porto Velho e dentro do estado de Rondônia, todas as unidades estão abastecidas com os preservativos. Masculino e feminino? Masculino. O feminino, o Ministério deu uma paradinha, né? Então, por conta de aquisição, morosidade de processo, então, por enquanto, nós estamos sem o preservativo feminino. Mas nós temos gel lubrificante para a terceira idade, né? Nós temos o preservativo masculino abastecido nas unidades de saúde. Tá. Nós teremos... E o Facebook de vocês, redes sociais, vocês têm também? Não, nós temos... Né, que é o da Agevisa, RO.RO. Facebook, agevisa.ro. Reforçando também a questão da vacinação. Opa, né? Claro. Então, nós falamos aí
da hepatite B, da vacina da hepatite B. Então, vamos lá, checar o nosso cartão de vacina para ver se meu esquema está completo. Se não tiver, procura a unidade de saúde, complete seu esquema, isso é muito importante. É um método mesmo também dentro da prevenção combinada de prevenir a hepatite B. E o HPV, né, para a nossa população adolescente, dos meninos e das meninas, né? Então, mães, leve o seu adolescente para que possa ser vacinado, né? Porque futuramente você está prevenindo a sua criança, o seu adolescente, de um câncer de pênis e de câncer de colo uterino. Então, é muito importante fazer o esquema completo da vacinação. Tá certo? Nós aqui do Rondônia ao Vivo, Gilmarina, agradecemos muito você ter vindo aqui conosco, ter liberado esse tempo para falar sobre esse assunto que deve ser um assunto de mesa de bar, com respeito, podemos conversar muito, não só na mesa de bar, como em casa, em todos os lugares. Então, as contas de sexo todo mundo faz, né? Verdade. Então, a gente tem que também saber como é que como se precaver das doenças que vêm desse prazer, né? Sim. Tá? E então, a hora que precisar, pode nos procurar, quem está à disposição. Ok. Então, em nome da doutora Flora, da nossa diretora da Gevisa, né, nós agradecemos o convite e estamos à disposição. A hora que precisar, pode contar conosco, que nós estaremos aqui para tirar, né, as dúvidas da população. Tá certo. Obrigado, hein? E você que ficou aí, mais uma vez, eu te agradeço muito a tua participação, a tua audiência, e dizer o seguinte, meu amigo, precaução é a melhor forma de ter um sexo com prazer, porque ter prazer por alguns minutos, depois ficar se preocupando pro resto da vida, com certeza não é prazer, não, isso é desprazer, tá bom? Um abraço, que você tenha um dia de muita luz, muita paz, e olha, tomara que caia mais uma chuva para acabar com essa fumaceira aqui em Porto Velho. Até mais!